Pode assentar. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluias. Cadê, menino? O negócio que eu anotei aqui. Glória a Deus. De fato, é com muito tremor, temor, dor de barriga. É tudo junto que a gente vem trazer a palavra do Senhor. Mas, enfim, dizemos, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Que Ele continue falando comigo, porque essa palavra, primeiramente, é para mim, foi para mim, é para mim. E que seja para você também nessa noite. Amém? Todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós passamos por momentos da nossa vida de altos e baixos. Todos nós vai se deparar em algum momento bem feliz, alegre para cima, e em algum outro dia vai se deparar triste, cansado, cabisbaixo, desanimado, angustiado, com medo. Todos nós passamos por isso. Faz parte do nosso ser humano. É sentir tudo isso. Mas o que não pode e o que a gente não deve ter é não só ter, mas a nossa vida não pode ser somente isso. A gente não pode ser viver só isso. Esse estado de tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. Tá feliz, tá contente, tá triste. Só isso. Porque a gente não pode. Porque nós fomos criados, o Senhor nos criou com o propósito de vivermos plenamente aquilo que Ele tem para nós, amém? Tudo que o Senhor criou para que você viva, Ele quer que a gente viva na sua plenitude. Na sua plenitude de sabedoria, de graça. É de fato ser pleno. Ter uma vida plena de Deus é de fato ser completo. Mas muitos de nós, como ser humano, muitas vezes nós temos essa tendência. E o pior de tudo é quando isso passa de ser somente uma tendência e passa a ser um estilo de vida. Passa a ser a sua vida. O quê? Uma vida dupla. Ânimo dobre, como diz a palavra de Deus. Mente dividida. Quando você encontrar na palavra de Deus lá, ânimo dobre, pessoa duplo ânimo, você vai, dependendo da sua versão, você vai encontrar essas palavras. Ânimo dobre, duplo ânimo. Isso quer dizer que essa pessoa tem a sua mente dividida. Se é a sua mente, isso quer dizer que essa pessoa tem as suas emoções divididas. E se é as suas emoções, é tudo que está dentro de você. E o problema é quando eu e quando você, quando nós, em algum momento, se fizermos isso, em nome de Jesus, vamos orar, pedir para que o Espírito Santo nos direcione a não fazer mais. Porque quando nós vivenciamos isso na nossa vida, isso passa a ser a nossa vida, nós deixamos que os nossos sentimentos comandem a nossa vida. Quando a Bíblia vai nos ensinar que quem tem que governar e comandar a nossa vida é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Eu amo essa palavra. Tem palavras que quando você lê, e não só ler por ler, mas quando você descobre ela, quando eu vejo esse versículo como um achado para mim, eu particularmente amo o apóstolo Paulo.
E no momento que eu li esse versículo, eu comecei a ver algumas coisas de forma diferente. E esse versículo virou uma chavinha na minha mente. Quando ele diz que nós precisamos deixar ser guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa mente. Quando ele fala pela nossa mente, ele quer dizer pelas nossas emoções. Isso quer dizer que se você deixar ser guiado pelas suas emoções, hoje eu estou bem, então hoje eu dou de tudo ao meu Senhor, hoje eu adoro com toda a minha força, hoje eu canto, hoje eu pulo, hoje eu levanto a minha mão, hoje eu dou o meu louvor como eu nunca dei antes. Mas no dia que eu não estiver bem, eu não faço nada disso. E aí é que está o perigo. O Senhor não quer que a gente viva para Ele e com Ele, baseada nas nossas circunstâncias. O pastor até ministrou um pouquinho sobre isso na terça. Glória a Deus por isso. Viver somente guiado pelas circunstâncias. Se as coisas estão bem, glória a Deus, eu adoro, eu sirvo, eu estou feliz, eu venho para a casa de Deus. Mas se as coisas não estão bem, estão mal, está tudo ao contrário, eu não tenho mais inspiração nenhuma, desejo nenhum de adorar a Deus. Isso é ânimo dobre. Isso, tudo bem que a gente possa fazer isso em algum momento na nossa vida, a gente faz. Mas isso não pode virar a sua rotina diária. Você não pode, eu não posso viver assim. Você entende? Declarando e vivendo somente pelas circunstâncias da sua vida. Se você acabou de cantar aqui, e o vento está soprando, o barco está balançando, mas você não enxerga mais nada além da luta. Isso também implica na nossa fé. E vai implicar também na nossa esperança. Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquilo que se vê não é esperança. Você está vendo. Mas é quando você não vê. É quando você não consegue enxergar. Mas com o seu coração, no seu espírito, você crer. E o Espírito Santo de Deus estava ministrando isso ao meu coração. Essa palavra em si eu tenho algum tempinho, né? E é uma palavra que você vai lendo e o Espírito Santo vai falando. E muitas vezes nós não percebemos quanto isso causa alguns estragos na nossa vida. Nós não percebemos o quanto essa oscilação causa estrago na nossa vida. Eu digo, não só nós como cristãos, que eu sei que aqui nessa noite também tem pessoas que não ainda servem a Jesus. Mas isso também, independente da sua, se você escolheu servir a Deus ou ainda não, na sua vida também você pode passar por isso. Você pode, em algum momento, perceber que algumas coisas estão travadas e você não entende por que está travado. E eu quero te dizer que algumas coisas podem estar travadas na nossa vida, não é por causa de Deus, mas é por causa de nós mesmos. Abra sua Bíblia em Tiago 1. Eu quero te dizer, por que eu estou falando isso, em que base, em que versículo eu estou falando isso. Em Tiago 1, 6. Eu vou ser bem direta hoje, vou ser bem rápido. Tiago 1, 6. Abriu aí em Tiago? Lá quase no finalzinho. Tiago 1, 6 diz assim. Espírito Santo, me ajuda. Diz assim: peça, porém, com fé e em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas, quem é essa pessoa? Essa pessoa que pede duvidando, que é movida pelo vento. Aí no versículo 7 ele vai dizer que uma pessoa dessa, que alguém
que pense assim, que alguém que age assim, não pense que uma pessoa dessas, não pense que alcançará do Senhor coisa alguma. Esse versículo eu achei muito forte. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Ouça bem, que uma pessoa dessas, que não usa a sua fé, que não crê, que faz tudo duvidando, que é comparada pela onda do mar, agitada pelo vento, ele vai naquilo que as coisas vão apresentando para ele. Se joga para lá, ele vai. Se joga para cá, ele vai. Se acontece bom, ele vai. Se tá ruim, ele também vai. Aí ele vai dizer que uma pessoa dessa não pense que vai alcançar do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A indecisão e a inconstância pode atrapalhar e vai, pode não. A Bíblia aqui é enfática, o Tiago está sendo enfático. Ele está dizendo, se você é assim, indecisa e inconstante, instável e inconstante, fique logo sabendo que você não vai alcançar do Senhor coisa alguma. É forte. É forte. Não é uma... não tem um meio termo. Ele está sendo enfático e direto. Olha, se você for indecisa... Porque é uma pessoa indecisa. É uma pessoa insegura. É uma pessoa que ela tem medo de tomar decisões. Que ela não tem segurança para fazer nada. Ela sempre fica em cima do muro. Ela nunca se posiciona. Isso é uma pessoa indecisa. Aí ele está sendo direto. Olha, se você for assim indecisa, fique logo sabendo. Você não vai alcançar do Senhor coisa alguma. E o coisa alguma não é só aqui, como igreja. Não é só você sendo crente como igreja. Não é só a sua vida ministerial, o que você faz, o seu serviço. Não, não. Ele está dizendo, é em toda a sua vida. Você não vai alcançar nada. Você não vai conseguir fazer nada. Você pode até traçar. Mas se você ficar na indecisão, se você ficar inseguro, você não vai conseguir alcançar nada. E é do Senhor, porque é a partir do Senhor que você consegue todas as coisas. Não vai alcançar nada. Isso nos alerta que a gente não pode se deixar dominar pelos nossos sentimentos e nem pelos nossos pensamentos. Por quê? Não pelos nossos sentimentos e pensamentos. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelos sentimentos. Como eu disse, está lá desde o começo. Lembrei até agora do Manaim. Está lá do início. Quando a gente é comandado pela nossa alma. Quando a nossa alma, que é os nossos sentimentos aqui, quer comandar a nossa vida. Isso vai me atrapalhar e vai te atrapalhar. Então não permita que os seus sentimentos, que a sua alma comande a sua vida. Mas permita e deixe que o Espírito Santo de Deus comande e governe a sua vida. Isso é sério, irmão. Isso é sério porque isso é uma pontinha do iceberg da doença que assola o mundo e que a igreja de Jesus não está fora disso. Nem à toa que está na palavra. Tudo que assola o mundo, estamos sujeitos a viver. E tudo está aqui escrito. Está escrito as doenças e está escrito também o remédio para curar a doença. Está tudo aqui na palavra. Está tudo aqui na palavra.
A indecisão. O indeciso, o inseguro. A palavra do Senhor, né, vai nos dar exemplo do profeta Elias. Que ele fala com o povo: olhe, decida aí quem vocês vão servir. Se é Baal, então serve a Baal. Se é a Deus, então serve a Deus. Desde antes está lá a indecisão. Não se posiciona, não se decide. Não se decide. Quantas coisas eu poderia ter vivido, quantas coisas você poderia ter vivido, se você, em algum momento da sua vida, tivesse tomado uma decisão. E uma decisão firme. Talvez hoje eu e você se encontrem em um lugar que a gente não queria estar. Talvez eu e você tenha adentrado o ano de 2023 nos culpando. Olha, poxa, 2022 passou e eu não consegui fazer tal coisa. 2022 passou e eu não consegui alcançar aquele objetivo. 2022 passou. Estou chegando aqui em 2023 com esse sentimento de frustração, sabe? Aquele sentimento de, puxa, eu não consegui. Mas muitas vezes a gente não conseguiu por causa de nós mesmos. A gente não tomou uma postura, a gente não tomou uma decisão firme em dizer: eu vou fazer tal coisa e eu vou fazer. A palavra do Senhor disse: se tu determinares alguma coisa, sede o quê? Firmes e constantes. Tomou uma decisão firme, determinou que vai fazer algo, determinou que vai vivenciar algo. Seja firme na sua decisão. Firmeza. E muitas vezes essa firmeza nos falta. E nos falta e faz falta. Nos faz falta. Porque essa firmeza poderia ter nos ajudado a chegar em um lugar muito melhor. Mas a nossa indecisão, a nossa insegurança, não deixou que a gente chegasse lá. Você está entendendo? A palavra do Senhor também em Isaías 29:13, o versículo vai dizer, né? Esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe. É o Senhor falando para com o povo. Se aproxima de mim só de boca, mas o seu coração está longe. Por que o coração está longe? Porque não tomou decisão. Não tomou decisão. Ficou indeciso. E quando o Tiago fala isso, ele fala: a pessoa sendo indecisa e inconstante, é como se ele quisesse dizer: olha, é como se a pessoa estivesse vivendo em dois mundos. É como se a pessoa estivesse dividida em dois. E o Senhor não nos quer dividido. O Senhor nos quer por inteiro. O Senhor não quer você dividido. Ele quer agir em mim e em você com toda a sua plenitude, inteiro. E é isso, basicamente isso. Ter a mente dividida. Vagar em dois mundos. O que crê e o que não crê. Uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora está com aquele ânimo, outra hora está sem força nenhuma. O inconstante. O inconstante é aquele que muda de ideia facilmente. É o que vai na onda dos outros. É o que não tem firmeza. É o que não persevera. É o que não tem segurança. E o pior de tudo é que ninguém confia no inconstante. É o que ninguém confia naquilo que o inconstante diz. Você não sabe se você pode contar com ele. Dizer: fulano, vamos fazer tal coisa tal dia. Mas você está chamando fulano para fazer tal coisa, mas você não sabe como você vai encontrar fulano quando o dia chegar. Se ele estiver bem, ele vai. Se ele estiver mal, não conte com ele. E isso é horrível. Se a gente, como humano, a gente já sente isso, imagine Deus.
Imagine Deus não poder contar com você inconstante, comigo inconstante. Olhar para você e dizer: será que eu posso contar com Ciel? Será que eu posso contar, meu Deus, com Nanda? Será que eu posso contar com ela? Eu quero fazer algo na minha obra, eu quero fazer algo através dela, mas será que eu posso contar com ela? Será que ela vai ficar sempre assim, vivendo a depender das circunstâncias? Em nome de Jesus, não vamos mais viver assim, sendo inconstante. Porque você não vive, você passa os dias. Chega da gente viver de qualquer forma. Passar anos e após anos, anos e após anos, anos e após anos, e você e eu continuar sendo a mesma coisa. Alguém chegar para você: e aí, que você está vivendo de novo? Nada. Nada. Por que nada? Nada. Nada porque eu não me posiciono para fazer nada. Porque eu não tomo uma decisão de fazer nada. E porque eu não tenho constância. Constância é consistência. É o oposto do inconstante. O inconstante, ele não se firma. Ele fica sempre bambeando. Ele não tem força para nada. Ele não consegue se firmar em nada. Ainda que tenha alguém dizendo para ele: vamos, eu te ajudo, vamos, eu te ajudo a chegar lá. Mas se ele não tiver força nas próprias pernas, ele não consegue caminhar. E tem decisões nas nossas vidas que a gente precisa fazer com as nossas próprias pernas. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa fazer, a gente mesmo caminhar. Em algum momento da sua vida você vai precisar que alguém te ajude, como os apóstolos ajudaram, né? Eu digo apóstolos depois, mas antes ele não era apóstolo. Os discípulos ajudaram aquele homem a passar por cima do telhado. Ali foi um momento. Alguém precisou de ajuda e encontrou ajuda. Mas em outro momento da sua vida você não vai encontrar essa ajuda. Você só vai depender de Deus e de você. E muitas vezes é mais de você do que de Deus. Muitas vezes é mais de mim do que de Deus. Porque Deus está sempre pronto para fazer. E dependendo do tempo que a gente tem que esperar, o tempo dele. E a depender do tempo, se ele achar que é a hora, aí ele faz. Mas muitas vezes, muitas e muitas das promessas que o Senhor tem liberado para nós, mais depende de nós do que do próprio Deus. E isso é ruim. Isso é ruim porque a gente acaba sendo escravo dos nossos sentimentos. E a gente não pode ser escravos. Já passou esse tempo de ser escravos. A partir do momento que você fez uma decisão, a sua primeira decisão, na sua caminhada cristã, a sua primeira decisão, foi em confessar a Jesus como o seu único Salvador. Mas essa decisão, ela só não muda tudo. Na sua caminhada você vai precisar fazer outras e outras decisões firmes para se manter constante. Na nossa caminhada a gente vai sempre precisar tomar posicionamentos, tomar posições. Ou a gente toma posição ou nada vai mudar. Ou a gente se posiciona ou vai virar mais um ano. Você vai passar por o ano de 2024 e não vai conseguir alcançar nada. Por quê? Porque se manteve indeciso e inconstante. E a Bíblia é clara e diz: se essa pessoa for indecisa e inconstante, fique sabendo, não vai alcançar nada do Senhor. Precisamos tomar decisões. Estamos na campanha. É uma campanha que há muito tempo tem nessa igreja. As portas estão abertas. Se passa por ela, mas não adianta passar de qualquer jeito. Talvez você tenha colocado no papel algumas coisas que você quer que o Senhor faça ao passar essa campanha. Eu quero que nessa campanha o Senhor faça isso, faça aquilo, que Deus haja ali, que eu abra aquela porta.
que Deus mande um emprego, que Deus faça isso. Traçou. Mas não vai adiantar nada você passar por ela e continuar indeciso e continuar inconstante. Não vai alcançar nada. Vai chegar o final do ano e alguém vai te perguntar: e aí? Conseguiu bater aquela meta? Conseguiu chegar lá? Conseguiu alcançar aquele objetivo? Qual será a minha e a sua resposta? Você vai dizer: ah, foi Deus que não quis? Ou você vai reconhecer o erro e dizer: foi por causa de mim. Eu que não tomei a frente, eu que não corri atrás, eu que fui, eu que, sabe, não dei o primeiro passo. Porque é muito mais fácil a gente sempre jogar a culpa para Deus, né? É muito mais fácil a gente transferir a culpa para Deus. As coisas não deu certo. Ah, foi Deus que não quis. Não bati aquela meta. Ah, foi Deus que não permitiu. Tudo é permissão de Deus, né, irmã? É. Mas tem coisas que dependem da nossa decisão. Tem coisas que dependem do nosso posicionamento. Tem coisas que dependem se a gente se mantém constante e firme. É a base da nossa vida, a fé. É a base da nossa vida cristã, a fé, a esperança e o amor. É a base. Mas a gente tem que permanecer firme, constante. O inconstante, ele mata sonhos. O inconstante, ele sepulta projetos. O inconstante, ele atrasa toda a sua vida. Quantas vezes, muitos de nós, a gente não se sentiu assim, como se estivesse com a vida atrasada. Puxa, não consegui. Já era para ter feito aquilo, mas não foi. Já era para ter conseguido chegar em tal lugar, mas não consigo. Não consigo. Trava tudo. Porque é como se você se deixasse, sabe, a viver nesse um cabo de guerra. Aquela brincadeira que puxa. Um puxa para lá, outro puxa para lá. Um puxa para cá. Nessa guerra. O apóstolo Paulo também fala, né? Bem que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Mas tem guerras em nós. E nós, muitos de nós, batalhamos com os nossos próprios sentimentos. É assim. Muitas vezes a gente nós não dissemos. Nós não falamos abertamente, mas nós batalhamos com nossos sentimentos. E aí gera ansiedade, cada um em um grau. E aí gera depressão, aí gera medo, e aí gera angústia. Tudo. Aleluia. E vai gerando isso em nós. Tudo porque a gente vai deixando o sentimento nos governar. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Poderiam estar continuando a congregar, a cultuar, mas não estão, porque se deixaram ser dominados pelos seus sentimentos. Ô irmão, mas eu estou numa luta, mas eu estou numa guerra. E uma guerra que não consegue vencer. Por que não consegue vencer? Porque os seus sentimentos, a sua alma é mais forte que o seu espírito. Quando a Bíblia nos ensina que a gente precisa deixar que o Espírito de Deus nos controle e nos ajude. Mas não consegue ficar, não consegue se firmar. Ainda que alguém ajude, ainda que alguém incentive, ainda que alguém impulsione, mas não vai. Por quê? Não vai. Porque já se deixou dominar. Já se deixou dominar. Pelo medo, pela insegurança, inconstância. Já se deixou ser totalmente dominada.
E o Espírito Santo entra nessa batalha, trava essa batalha, querendo trazer esse alguém para o centro da vontade de Deus, para ter a sua vida, a sua alma, a sua mente comandada pelo Espírito Santo de Deus. Mas é uma guerra, irmão. É uma guerra que precisa de decisão. Se eu e você não decidir tomar uma decisão firme, a gente não consegue. A gente não consegue. A gente não avança. E deixa que a inconstância mate sonhos, mate projetos, mate tudo que um dia você sentou, projetou com sua família, com sua esposa, ou você mesmo sozinho. Se você não deixar que o Espírito de Deus te governe e te ajude na sua caminhada, a inconstância vai matar os seus sonhos. A inconstância vai matar os seus projetos. Você não vai conseguir chegar lá na frente. Mas se você nessa noite clamar ao Espírito Santo, pedir: Deus, me ajuda a tomar a decisão e me manter firme e constante. Firme e constante. O apóstolo Paulo vai dizer: não seja como um menino. Não seja como uma criança que vai sendo levado por vãs doutrinas e acaba sendo inconstante. E acaba não terminando as coisas que começa. E acaba não finalizando aquilo que precisa finalizar. E acaba sendo impedido por si mesmo de conseguir alcançar aquilo que um dia tanto desejou. Se você se encontra assim, se você um dia se encontrou assim, ou se você vive nessa guerra, ore ao Senhor para que você rompa esse ciclo. Rompa esse ciclo. Você vai passar daqui a pouquinho pela porta. Mas se eu e se você não romper esse ciclo, vai ser somente uma passada na porta. Porque tem coisas que precisam ser rompidas, ser quebradas. A gente não consegue ver, mas o reino espiritual, ele existe. Enquanto você está aqui me ouvindo, há uma batalha sendo travada no reino espiritual. Enquanto você ouve essa palavra, há uma guerra aqui que você não consegue ver, mas ela existe, ela é real. E muitas vezes, essa mesma batalha não te deixa você conseguir chegar até aqui. Quantos cultos você já passou por uma batalha assim? De você querer vir, lutar e não ter forças para vir. É batalha. Você queria até vir, se animou para vir, mas chegou 7h25, você se esfriou e não veio. Você passou por uma batalha e você não percebeu. Porque esse ciclo de indecisão e inconstância precisa ser quebrado. Esse ciclo que te amarra, que te amarrou até aqui, precisa ser quebrado. Porque eu e você precisa viver a plenitude de Deus. Eu e você precisa terminar aquilo que a gente começa. Eu e você precisa viver as promessas de Deus. Aquilo que Deus disse que ia fazer, a gente precisa viver de fato. A gente precisa viver de verdade. A gente precisa sentir essa alegria de, poxa, eu consegui terminar aquilo que eu comecei, consegui fazer aquilo que eu queria. Olha, eu tracei isso, tal dia, passou alguns meses, consegui. Mas a gente precisa ser quebrado. Não deixe que a sua vida seja prejudicada pela inconstância. Não caia nas armadilhas da sua alma. Não caia nas armadilhas dos seus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Abre aí, só passe a folha para Tiago 4. Eu estou finalizando.
Tiago 4, versículo 8, diz assim, ó: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês, indecisos, ou inconstantes, ou de ânimo dobre, depende da sua tradução, purifiquem o coração. Por que ele está falando purifiquem o coração? Porque começa aí no coração. Purifique o coração. Não deixe o seu coração te enganar, te dizer, não, aqui tá bom, menino, aqui tá bom para você, não precisa você fazer isso não. Para que você vai se envolver? Para que você vai ficar ali? Para que você vai fazer aquele negócio ali? Para que você vai se apresentar para ajudar naquela obra? Para quê? Ele está dizendo, olha, purifica o coração. Purifique o seu coração, porque é a partir do seu coração que tudo começa. As nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos posicionamentos revelam o nosso coração. Todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, se analise agora. Tudo que você escolheu até hoje, todas as suas escolhas, elas revelam o seu coração. Elas revelam quem de fato você é mesmo. Quem é você de verdade, é só olhar as suas escolhas. As suas escolhas vão revelar quem você é. Vai revelar quem você é. E aí, você vai continuar sendo indeciso? E aí, você vai continuar sendo inconstante? Até quando? Até quando Deus não vai poder contar com você? Até quando Deus não vai poder contar com você? Até quando o Senhor vai dizer, essa promessa aqui é para Ele, mas depende dEle. Essa promessa aqui é para ela, mas depende dela. Até quando Deus não vai poder contar comigo e com você? É questão de decisão. Ser constante é uma decisão diária. A pessoa não nasce constante. Ela dizer, olha, fulana é constante, menina. Olha como fulana é, que coisa linda, né? Ela é uma pessoa constante, é uma coisa linda de ver. Olha, ela está sempre ali, ele está sempre ali. Mas não é da pessoa mesmo, por si só. São decisões que são feitas diariamente. Você decide a se posicionar e se manter constante. É uma decisão que nós, filhos e filhas de Deus, precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. O Senhor me chamou para fazer algo. Então eu decido a me manter assim, constante. É uma decisão. Ah, olha como ele vem sempre para o culto. Olha como ela é sempre assídua. É uma decisão. Você decide ser um bom diácono, um bom levita. São questões de decisão. Você decide se você vai ser sempre constante. Se alguém pode contar com você. É você que decide. É você que decide a manter o padrão. É você que decide. É uma decisão. É uma decisão que é feita todos os dias. E nós, como filhas e filhas de Deus, precisamos fazer essa decisão todos os dias. Não é uma coisa que, se der, a gente precisa ser assim, irmãos. A gente precisa fazer isso. Porque senão a gente não vai conseguir alcançar nada. Porque senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E na medida que você vai decidindo a se manter assim, em meio às suas guerras que você vai passar, é certo, em meio às suas lutas que você vai passar, ao invés de você se refugiar nas suas dores, nos seus sentimentos, você se refugia em Deus.
Nós cantamos aqui. Há um lugar de descanso. Há um lugar, esse lugar é no Senhor. Lugar de quê? Lugar de refrigério. Refrigério de quê? Da guerra que a gente passa. E aí você vai cantando e vai detalhando na canção os momentos, a inconstância, os medos, os temores. Você vai passar por isso. O ano está só começando. Você vai passar, eu vou passar por momentos assim. Mas que a gente escolha, quando tiver nesse momento de luta, de batalha, de guerra, se refugiar no Senhor. A palavra do Senhor diz em Salmos 46, Ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pelo qual nós não temeremos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se refugie no Senhor todas as vezes que a indecisão queira te dominar. Corra para Deus. Se refugie no Senhor todas as vezes que bater aquele negócio de: poxa, eu acho que eu não quero mais não. Não deixe isso te dominar. Corra para o lugar de refúgio. Corra para a presença de Deus. Porque no Senhor nós somos completos. Fora de Deus é estar vivendo nos nossos sentimentos. Nele a gente vai morrer, mas em Deus a gente sobrevive. Então, em meio às suas guerras, em meio às suas lutas, se refugie em Deus. Fica de pé. Se refugie em Deus. Corra para os braços do Pai. Vamos cantar essa canção de novo? Se refugie em Deus. Se esconda em Deus. Só não deixe ser dominado pela indecisão e pela inconstância. Porque senão o ano vai acabar, aí vai vir o outro ano. Aí outro ano vai acabar, aí vai vir o outro ano de novo. E você e eu não vai ter conseguido alcançar nada. Vai ficar sempre batendo e não alcança nada. Mas se quer alcançar, se quer viver uma vida plena, sede firmes e constante. Seja firme e constante. Seja sólido, seja sólida. E tudo isso a gente vai encontrar em Deus. Amém? Quantos creem e recebem essa palavra nessa noite? Diga amém.